Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos, hoje é quinta-feira, dia 21 de abril e o nosso primeiro destaque chega direto da redação. Mistério em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Um jovem foi encontrado morto em uma estrada. O destaque vem da redação com ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, um jovem morto, um carro que foi totalmente carbonizado e uma mulher presa. São os ingredientes dessa história até aqui, mas a polícia ainda quer descobrir por que esse homem foi assassinado. Drogas, crime passional ou tudo junto? Daqui a pouco os detalhes, André. Até já, obrigado, Glauco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos, 22 graus é a temperatura. Preste atenção, em seguida as informações sobre a previsão do tempo. E se prepare porque vamos ter mudanças no tempo. Vamos ter praticamente as 4 estações se revezando nos próximos dias. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai trazer para a gente os detalhes. Imagens ao vivo de Gramado, Lago Negro. 20 graus nesse momento em Gramado. Pessoal aproveitando o feriado em Tiradentes, à beira do Lago Negro. E atenção, já são mais de 3 meses que uma família se divide entre o luto e o medo. Isto em Passo Fundo, no norte do estado. O porquê? O motivo? Está foragido, segue foragido, Leandro Santos de Lima, que matou a ex-companheira e a mãe dela. E esse é o destaque do colega... É o Lucas Abate? É o Lucas Abate que tem esse destaque pra gente? Não é mesmo, Lucas? Oi, Lucas, bom dia. Comigo mesmo, André. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. Isso porque esse homem cometeu em janeiro deste ano um duplo feminicídio. Matou a ex-companheira e também a mãe dela. E desde então, André, ele ainda não foi encontrado, está foragido. Enquanto isso, a família pede justiça, enfrenta o sentimento da saudade, da dor da perda, mas também o medo, porque ele ameaçava e ameaçava bastante os familiares e como está foragido, pode aparecer a qualquer momento. Daqui a pouco eu volto com os detalhes e reconto toda essa história. E em seguida a gente pode detalhar o que nós mostramos ontem aqui, a história de um casal aqui na região metropolitana em que ele foi morto. Morto pelo ex-marido, né, da atual companheira dele, porque ele estava preso e em uma semana depois que foi solto, foi lá e tentou matar o casal. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses casos, inclusive o medo dessa família lá em Passo Fundo do norte do estado. Um outro destaque de hoje aqui no SBT Rio Grande, porque o Rio Grande do Sul entrou em alerta máximo contra a dengue. O número de casos não para de aumentar. Esse é o destaque do colega Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, já chegamos a 9 mil casos de dengue registrados esse ano aqui no Rio Grande do Sul. E o alerta é realmente o alerta máximo, porque nós ainda estamos em um momento de calor e principalmente entre esses dias de chuva e sol, o mosquito Aedes aegypti consegue se reproduzir. E eu vou te dizer o seguinte, André, eu já matei mosquito Aedes na minha casa, que fica aqui na zona sul de Porto Alegre, no meu apartamento. E te digo mais, não foi só um. É muito importante que a gente redobre esse cuidado, porque a forma que a gente tem de evitar a transmissão da dengue é justamente reduzir o foco do mosquito. Então, ainda hoje aqui no SBT Rio Grande, a gente está aqui tomando sol na careca para trazer essas informações todas aí para vocês. São cuidados extremamente importantes, Gui. Tens toda a razão, até porque o nosso estado, Glauco, Guilherme Roquette, é um estado muito grande. E o que vem enfrentando diversos municípios no norte do Rio Grande do Sul, pequenos municípios no norte do estado, vem enfrentando problema com a dengue já há algum tempo. Inclusive com hospitais superlotados, alas, por exemplo, de atendimento médico, de salas médicas sendo usadas por pacientes com dengue. E isso, portanto, vem se agravando e agora chegando à capital gaúcha,
Ou seja, o Rio Grande do Sul todo em alerta. Em seguida, o Guilherme Roquette vai trazer outros detalhes e informações pra gente. E olha só, hoje tem jogo do Grêmio na Série B. Ontem teve a apresentação de Mano Menezes no Internacional, mas também ontem à noite aconteceu algo lamentável envolvendo o volante Edenilson do Internacional. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza para explicar um pouquinho do que aconteceu ontem. Lamentável de fato, não é mesmo? Bom dia, Matheus. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo. Pois é, né? Realmente, o volante Edenilson foi alvo de supostas ameaças nas redes sociais, né, Glauco? Mandaram um vídeo pro filho do Edenilson com ameaças. Esse rapaz, que é um adolescente, com uma arma na mão. E a gente pode até ouvir o que ele disse. Vamos prestar atenção no que falou esse rapaz. Edenilson, é melhor tu te cuidar, pai. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu? Ô, meu, tu joga bola, Edenilson, nós vamos te pegar, hein, pai? Edenilson, é melhor tu te cuidar, esse pai. Esse vídeo foi enviado ao filho do Edenilson e repostado pelo volante do Inter na rede social dele, Edenilson. Ele que vai atrás dessa situação, já falou que vai registrar a ocorrência na polícia. O adolescente que mandou esse vídeo disse que era uma brincadeira no grupo dos amigos na rede social do aplicativo de mensagens, André. Olha, isso já deu problema recentemente em São Paulo, com ameaças desse tipo. Que foi parar também na polícia, né, Glauco? Agora é incrível como a gente tem falado de polícia em meio ao esporte. Alguma coisa está errada, né? Para não dizer muita coisa está errada, né, André? Nós vamos te pegar, pai. É verdade, olha aí. Então, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais. Sim, também vamos falar sobre a repercussão do Internacional, que mandou mensagem de apoio ao jogador, e também falar, né, do jogo do Grêmio hoje na Série B, falar das apresentações de jogadores no Internacional, tem apresentação marcada para daqui a pouquinho, e muito mais no esporte, logo mais aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Matheus Schenck. Agora, 11 horas e 52 minutos, a gente volta para a redação com Glauco Pazza, porque, atenção para esta história, bombeiros salvaram um bebê recém-nascido engasgado com leite materno. Glauco, onde isso aconteceu, Glauco? Olha, nós estamos buscando essas informações. Itaqui, isso aconteceu em Itaqui. Esses bombeiros agiram rapidamente porque os pais foram buscar a ajuda desses profissionais. Aquilo que a gente sempre chama e pede atenção dos pais, né? O simples ato, às vezes, de mamar resulta nesses problemas aí. Sorte que esses profissionais, eles são muito bem treinados para prestar também esse tipo de atendimento e ficou tudo bem. Esse atendimento foi realizado em poucos segundos, com aquela manobra que a gente conhece, né? Aquela manobra bem conhecida de procedimento desses profissionais em relação a esse tipo de ocorrência, e em poucos segundos o bebê estava bem. Agora o susto, imagina, foi enorme, né? Ô Glauco, 11h53 agora, 11 horas e 53 minutos. Para quem está chegando com a gente nesse feriado de Tiradentes, está aí as imagens de um salvamento. Os heróis, mais uma vez, Corpo de Bombeiros. Heróis bombeiros de Itaqui que salvaram a vida de um bebê engasgado com leite materno. E percebam que há precisa-se ter um controle nesse momento, né, do próprio ali, do soldado, do bombeiro, porque os familiares estão ali desesperados junto com aqueles segundos que podem salvar a vida de um bebê. Então, imaginem a situação. Não é a primeira vez que a gente mostra, mas também serve como um alerta, porque um bebê, olha ali, bem na esquerda aparece ele fazendo, né, batendo nas costas do bebê, a família desesperada, a mãe desesperada, todos ao redor, acompanhando aqueles instantes para poder salvar a vida, portanto, desse bebê recém-nascido que se engasgou com leite materno. Por isso a importância, a gente não sabe o que aconteceu especificamente aí, mas a importância, né, depois que o bebê mamar, que se coloque ele na posição vertical, né, para que os gases saiam, mas muitas vezes ou o bebê dormindo se vira dentro do berço, se engasgou, e aí, portanto, os bombeiros de Itaqui que fizeram este salvamento, e as imagens que mostram esse momento, que ele é precioso, né, Glauco? Sem dúvida, cada segundo aí pode fazer a diferença, né? Agora, eu lembro também de um caso que a gente mostrou em Canela, outro aqui no Vale do Caí, né? São serviços, entre aspas, né, que esses profissionais têm que estar habilitados a prestar. E o problema, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o nervosismo dos pais. Se todo mundo soubesse como proceder, enfim, mas faz parte, né? E graças a Deus ficou tudo bem, André. E por mais treinado que seja um pai e uma mãe num momento como esse, Glauco, manter esse controle... É difícil. É importante que todos saibam, Glauco.
né? Tem a manobra, a manobra até é um termo alemão, né? Heinrich, exatamente, que é esta manobra que tem uma determinada técnica, colocando ali o bebê, né, na posição horizontal, batendo nas costas. Agora, é desesperador. Ainda bem que com o leite é muito mais simples quando é um objeto sólido, mas está aí o nosso agradecimento aos bombeiros lá de Itaqui que fizeram esse salvamento, e muito rápido, né? Muito rápido. Muitas vezes o deslocamento até os bombeiros, ele é mais demorado do que a própria manobra, né, Glauco? Sem dúvida nenhuma. E fica aqui o alerta, papais. É bom a gente saber um pouco mais sobre isso aí. Eu me desespero vendo uma situação como essa. Eu vou confessar, mas eu tentaria. Eu acho que todos, né, Glauco? Eu acho que todos. É difícil. Tá aí, feito o registro, 11h56, 22 graus é a temperatura. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos às imagens ao vivo aqui de Porto Alegre. Imagens ao vivo, 22 graus. Olha o céu azul. Mas de manhã cedo não foi bem assim, Estael Cias, nossa meteorologista. Bom dia, Estael. Muito bom dia, André, Glauco, bom dia a todo mundo que está em casa. De fato, um dia bem típico de outono, fez um pouco de frio pela manhã, tivemos marcas ao redor de 5 graus lá nos campos de cima da serra. 5 graus. Olha a cerração aí atrapalhando a visibilidade em diversos pontos da região metropolitana, de novo da Costa Doce, a gente já tinha mostrado na terça-feira ali Camaquã, isso voltou a acontecer ontem e hoje, então nevoeiros típicos desta época do ano, então quem acorda cedinho, pega a estrada, tem que ter bastante cuidado. Estael, essa alteração da temperatura que a gente chama de gangorra, né? Esquenta durante o dia e esfria à noite com a umidade. O resultado é esse no amanhecer. Mas agora o pessoal já está aproveitando na hora do Guaíba. Cerração que baixa, sol que racha. Hoje valeu muito bem essa frase aí, porque realmente foi o que aconteceu. E o restante do feriado em grande parte do estado se aproveita, André, mas tem chuva a caminho. Tem mudança a caminho. Vamos colocar o mapa do Rio Grande do Sul. A gente já mostra onde é que volta a chover ainda hoje, ainda nesta quinta-feira. E essa instabilidade vem hoje e ganha força amanhã pelo Rio Grande do Sul. Olha lá, Santa Rosa ainda tem sol nesse momento, mas a gente tem a nebulosidade aumentando. Chove, pode até chover forte, isolado, mas com 26 graus antes da instabilidade chegar. Uruguaiana escapa da chuva com 29 graus, mas se a gente for em direção a Itaqui, onde a gente mostrou ali o bombeiro salvando a menina, em Itaqui pode ter chuva, pode ter instabilidade hoje, São Borja, Iraí, Erechim. Essa instabilidade vai fazer esse contorno aqui do Rio Uruguai, pegando a fronteira com a Argentina, mais ou menos de Itaqui para cima, em direção ali a Erechim. E aí, Santa Maria tem sol, se aproveita lá o tempo no coração do Rio Grande com 26 graus, 24 graus lá na Serra Gaúcha, a gente colocou Caxias do Sul aqui, mas vale para Gramado, Canela, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes um pouquinho menos, 19 a 20 graus, e Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, 28 graus. Vamos mostrar a imagem de satélite, como é que está a situação agora das nuvens. A gente vê aqui as nuvens crescendo ali, justamente onde eu falei que pode chover nas próximas horas, entre a região de Santa Rosa e a divisa com Santa Catarina. E ainda tem um pouco de nuvens também na região da Costa Doce, aqui entre a Zona Sul, Pelotas, Rio Grande, Morro Redondo, lá minha terra, e também a região da Costa Doce. Mas a gente vê que essas nuvens estão se movimentando, então o tempo vai abrir também na Zona Sul. Bom, então nós temos aí para hoje feriado, maior parte do estado com sol, com exceção na fronteira oeste. Isso. E mais para o norte também. Um pouquinho mais para o norte também. Essa é a condição que a gente tem da instabilidade chegando a esses pontos. Falando de Porto Alegre nos próximos 4 dias, a gente já tem uma ideia do que vem aí de alteração de temperatura, porque a gente tem hoje 29 graus, quem está aproveitando ao ar livre, não esquece de botar filtro solar, né? Porque é outono que não precisa se proteger, não. Dá para lagartear, aproveitar, mas tem que botar um boneco, botar o protetor solar. Amanhã a gente tem chance de alguma instabilidade, veja só que a temperatura 30 graus na sexta-feira, sábado 21 e no domingo já sobe para 26. Sábado eu botei o ícone de chuva aqui, mas é aquele dilema do meteorologista, que a gente tem que falar tudo que vai acontecer num dia, numa imagem. Essa chuva aqui é na madrugada, então sábado é sem chuva praticamente o dia todo, só na madrugada é que tem ali uma chuva passageira, mas o dia todo com sol e domingo também, então o fim de semana você aproveita por aqui. Olha, Glauco, olha o domingo, a temperatura no domingo, amanhece aquele frio, 10 graus. Tira casaco, depois... Aí depois vai para 26 graus. Eu estou ouvindo
tem algumas nuvens chegando aqui. Tem algumas nuvens se aproximando nesse momento aqui, Estael. Uma nuvem de palavras, eu ouvi falar. Nuvem de palavras, porque a gente vai ter, Estael, até o final do mês, hoje, dia 21, a gente vai ter frio, chuva, geada, sol, calor, a gente vai poder lagartear, vai ter temporal também, vai ter nevoeiro. E por aí vai. Casaco, guarda-chuva. Bolinho de chuva dá para comer. Quem quer lagartear na Redenção vai conseguir. Bergamota também tá garantido. Tira o raio ali, o resto a gente encara. Bom, pois é, André, a o que gente que vai vai ter, então, agora, daqui até o final do mês, já falando. Não é uma nem duas, são 3 frentes frias até o final deste mês de abril. E o que a gente tem que explicar é que frente fria, o que acontece? Esquenta, chove e depois despenca a temperatura. Então imagina 3 frentes frias em menos de 10 dias acontecendo tudo isso. Esquenta, chove e esfria. Então realmente é um mix de todas essas palavras aqui, de todos esses fenômenos, de todas essas oscilações de temperatura. O que tu quer saber primeiro, André? Pois é, eu estava olhando a frase ali, Estael veio preparada para agradar gregos e troianos. Eu quero saber primeiro se esse frio vai ser muito intenso até o final do mês agora de abril, Estael. Vamos colocar o mapa então de domingo, a temperatura ali, o frio. No domingo, o que vai acontecer? Chove, amanhã tem alerta para temporais, amanhã a gente já vai mostrar. E aí no domingo entra uma massa de ar seco e frio que derruba a temperatura. Vejam aqui, ó, marcas ao redor de 6 a 8 graus na campanha, centro, leste do estado, incluindo região metropolitana. E na Serra Sudeste, naquela região de Pinheiro Machado, a gente pode ter marcas perto de 0 no começo da manhã e até mesmo alguma possibilidade de geada. Então, o domingo começa, quem acordar cedinho no domingo para tomar aquele chimarrão, para aproveitar bem o domingo, vai sentir frio. Então, é pela manhã, no começo do domingo, aí a gente tem essa queda na temperatura mais forte. Bom, e aí o povo quer saber, vai ter geada ou não vai ter geada? Sim, mas bem localizada, viu? Não é para todo mundo, né? A geada bem pontual e naquela região da Serra Sudeste, Canguçu, Pinheiro Machado, aquela região que pode ter uma geada localizada. Bom, aí, como tu falaste, a temperatura sobe, aí tem a instabilidade, a temperatura cai. E nessa transição, risco de temporais temos? Risco de temporais. Para aquela instabilidade que hoje chega ao oeste do Rio Grande do Sul, amanhã, vejam aqui, se espalha. Isso aqui não é quantidade, não é quanto que vai chover, mas a intensidade dessa chuva. Então, nesse mapa, a gente consegue ver nesses núcleos vermelhos as áreas que têm risco de chuva forte para esta sexta-feira. A sexta-feira tem aberturas de sol, o dia até começa tranquilo, mas da tarde para a noite, a instabilidade, olha, forma nuvens em vários pontos do estado, até mesmo aqui na Grande Porto Alegre, mas eu chamaria atenção aqui, ó, Alegrete, Santiago, região em direção a São Borja, São Gabriel, Santa Maria, nessas áreas a gente pode ter períodos curtos de chuva forte e que podem trazer também raios e aí até algumas rajadas de vento, André. Muito bem, temos agora as imagens de Porto Alegre ao vivo. Mais uma vez, Porto Alegre, que amanheceu sob uma forte neblina. O sol veio para rachar, afinal de contas... para esquentar também. A temperatura hoje chega a quanto? Vai perto dos 30 graus aqui nos vales, em vários municípios do estado. Vai dar para aproveitar realmente uma tarde aí de primavera, eu diria. Começamos no outono pela manhã, mas a tarde é primavera. Muito bem, então tá aí as informações, vamos nos preparar para esta gangorra do tempo de temperaturas, de geada, de calor, de frio, pelo menos 3 ondas até o final do mês. Hoje estamos dia 21? Até o dia 30, dias, até o dia 30, exatamente. Muito bem, nos vemos quando, Estael? Na terça-feira, vamos trazer todas, na terça, já nem sei, na terça acho que a gente vai estar com a chuva chegando por aqui. Então até terça-feira. Bom feriado para ti, obrigado, Estael. Para ti também, até mais. Muito bem, gente, atenção, porque um idoso de 64 anos foi resgatado em situação análoga à de trabalho escravo. Tá? Isso até é um termo técnico, né, Glauco, que se usa, porque, enfim, não é o trabalho escravo especificamente, mas é análoga, mas a situação ela é péssima de qualquer maneira. De acordo com a polícia, ele estava há 3 anos e meio em um local, uma granja, onde ele trabalhava sem receber salário. Ele dormia naquele local ali que vocês viram, num alojamento usado, inclusive, para proteção de animais, para recolher animais, e armazenavam agrotóxicos, quer dizer, uma situação absurda. Absurda é o mínimo que pode se falar. O Lucas Abate tem informações para a gente, não é mesmo, Lucas? Ô André, fica até difícil de descrever esse local, tamanha era a sujeira, a imundície, péssimas condições que se tinha por ali. Por isso que a gente mostra a imagem dessa granja. Esse galpão, vamos chamar assim, André, a gente vê é de chão de terra, tinha galinha por ali, tinha produto químico, ferramentas e no meio de tudo isso era onde esse idoso
morava, dormia, se alimentava nos últimos 3 anos e meio. Ele que foi contratado por esse homem, por esse empregador, vamos chamar assim, André, para cuidar das vacas, para cortar lenha, também para cuidar do parreiral, teria combinado um salário, mas que não era pago. Teria combinado também que daria alimentação, mas na verdade não dava. E por conta disso, esse idoso era mantido em situação análoga à escravidão, como define a lei. Como é que tudo isso foi descoberto, André? Porque esse homem teve um problema de saúde, até por conta dessas condições, tinha fortes dores nas costas, pediu por 4 dias, André, 4 dias, ele pediu por ajuda, por socorro. O empregador foi omisso, deixou ele lá passando mal, mas quando ele finalmente foi para o hospital, conseguiu buscar ajuda num hospital, foi descoberta então toda essa situação, esse trabalho escravo, como ele era submetido. A gente conversou hoje cedo com o delegado Henrique, que está investigando esse caso. Vamos ouvir o que ele nos narra sobre a situação do idoso. Nesse local onde é cultivado uvas, existem 2 galpões e uma casa. Ele dormia em um dos galpões, junto com demais instrumentos que são utilizados ali na prática do campo. Ele dormia também com outros animais, a exemplo de galinhas. Então, nesse mesmo local, ele tinha convivência com agrotóxicos, instrumentos de trabalho e animais ali desse local de trabalho. 12:07. Olha, a gente escuta o depoimento, né, o que diz o delegado. É inacreditável que isso possa acontecer nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Mas acontece, tanto é que aconteceu e foi no hospital. Se ele não tivesse ido ao hospital, talvez continuasse até agora nessa situação. Foi através do hospital que a equipe médica viu que algo estava errado. E estava errado há pelo menos 3 anos e meio, Lucas. E ele só foi ao hospital, André, porque implorou. 4 dias com dores nas costas, vários problemas de saúde, sofrendo nessa granja, nesse galpão aí, em meio aos produtos, com animais do lado. Implorava, André, ele pedia, por favor, para o empregador que levasse ele para o hospital. Em determinado momento chegou a dizer que iria gritar por socorro, pedir ajuda na vizinhança, e só por conta disso esse homem, esse empregador, levou ele até o hospital. Mas antes, André, ele ainda deu uma série de instruções. Olha, vai no hospital, vai dizer que vai contar uma história aí, que tu trabalha, que tu recebe certinho, não vai contar toda a situação. Mas mesmo assim, os enfermeiros, médicos, uma psicóloga que tem no hospital, todos eles perceberam que a história não era bem assim, começaram a apurar e chegaram nessa situação. E a gente tem um outro trecho, André, do delegado, e é surpreendente o que se passava na cabeça desse empregador, que não foi preso porque o tempo do flagrante já havia passado, mas é investigado agora pela polícia. E ouve só, André, o que esse empregador relatou aos policiais. O empregador, em sua mente, né, ele, de certa forma, ele acredita que as condições eram dignas. Esse empregado, esse idoso, não recebia salário, ele mal se alimentava, às vezes tinham 2 refeições por dia, mas o próprio empregador disse que tinha dias que ele passava o dia todo sem comer. Então, na sua mente, ele tinha boas condições. 12:09. 12:09, estamos contando a história deste idoso, 64 anos, gente. 64 anos. E coitado desse homem, pela aparência, parece muito mais. Um homem debilitado, sem condições nenhuma, né, de higiene, absolutamente nada. Aí a pergunta que a gente faz, Lucas, ele não tinha família, a família não procurava por ele. Quem é esse empregador? Por que esse homem fazia isso? Por que tratava esse senhor dessa maneira? Se tem alguma explicação, a polícia conseguiu descobrir algo até esse momento a respeito disso, Lucas? É o que a polícia está investigando agora, André, em várias frentes, não só a polícia, como também o Ministério do Trabalho, saber todo esse histórico, como é que esse homem chegou lá há 3 anos e meio, ver todas as condições que ele era mantido e até, André, tentar achar um destino para ele. Provavelmente vai ser levado para algum asilo, para algum lar, porque ele não tem condições mais nem de trabalhar
e nem de permanecer sem nenhuma assistência. Tamanha foi a crueldade que ele foi submetido nesse tempo todo. E André, é claro, por trás de tudo isso estava uma necessidade pelo lucro, de não pagar funcionário, de ter alguém cuidando da fazenda, da propriedade desse homem, desse agricultor, fazendeiro, e ter alguém fazendo tudo para ele de graça ou por pouco e quase nada, que seria o salário combinado. Era R$500, já era pouco, bem abaixo do salário mínimo, né, André? Só que mesmo assim, ele não pagava esse valor. E pior do que isso, André, e a gente pode ouvir agora na sequência, eu queria que todo mundo em casa prestasse atenção no finalzinho da fala do delegado, que é uma fala que durante a entrevista me chamou bastante atenção. Porque esse homem tinha a intenção que assim que o empregado, o escravo, saísse do hospital, ele poderia retornar para o trabalho. Mas não seria bem assim, e a gente pode ouvir agora o delegado. O empregador ele tinha real intenção de levar o idoso novamente para o campo. Tanto é que ele pediu para que o idoso não informasse nada a nenhum órgão público sobre as condições de trabalho, né? Foi nesse momento que conseguimos interceptar e evitar justamente essa prática, que ele retornasse para o campo, até mesmo porque ele já não tem mais nenhuma capacidade laborativa. Então ele seria simplesmente uma propriedade que seria descartada. 12h, 11 minutos agora, estamos mostrando um caso de um idoso, 64 anos, que estava mantido em uma propriedade de Itaqui, na fronteira aqui do estado, em condições análogas à escravidão e assim, ó, a gente olha as imagens assustadoras. Olha aí. Portanto, ele era mantido, esse homem, pelo proprietário do local, pelo visto não tinha familiares. E aí uma outra questão que é importante a gente abordar, esse homem que contratou esse idoso, era só ele que vivia na fazenda? Ninguém mais sabia desse homem, como ele vivia? Será que essas pessoas também não deveriam ser responsabilizadas? Porque, volta ali a imagem. Esse é o local onde esse senhor, 64 anos, vivia há pelo menos 3 anos e meio. Olha as condições, quer dizer, condição nenhuma. As telhas furadas, frio, calor. Imagina aqueles dias de calor, a situação e o que passou esse homem. Aí a gente olha para o chão batido. Tem um botijão de gás ali, tem agrotóxicos. Tem celas para cavalo, as paredes abertas para entrar bicho. Eu só imagino aquele período de calor que nós tivemos e agora com frio extremo, sem cuidado nenhum de higiene. Olha aqui, ó, o colchão onde ele dormia, ao lado, você sabe o que é isso, esse amarelo? Isso aqui é usado para colocar veneno aqui dentro e fazer pulverização na lavoura, em plantas. Isso aqui é usado para pulverização, isso aqui tem veneno aqui dentro. Tem gente que pode usar com água, pode ser, mas nesta condição, pelo que relatou a polícia, se agrotóxicos estavam aqui dentro, aqui é o pulverizador que era utilizado, ou seja, aqui dentro era diluído o veneno para ser aplicado em plantas. Tudo isto junto com este homem, neste local. Olha o chão batido. É chão batido, as roupas guardadas dessa maneira, no meio de bichos, de animais, de insetos. As paredes, olha os pedaços de madeira, né, largas, quer dizer, 3 anos e meio. Em meio a animais, a chuva, a calor, a frio intenso, e a gente sabe que na região da campanha, aquela região ali, ela é extremamente fria, um fogãozinho para cozinhar, viram a imagem do fogãozinho? Um fogãozinho para cozinhar. Em meio a tudo isto, esta era a condição que vivia esse homem. E aí ninguém sabia disso, só esse homem que contratou esse senhor que sabia, Lucas? André, o que a polícia vai apurar a partir de agora, o delegado diz que o inquérito está em andamento para apurar tanto a responsabilidade desse homem, que seria um empregador, que já foi ouvido inclusive, e também de outras pessoas, para ver quantas pessoas estão envolvidas, ou até, André, se não tem mais pessoas ou outros empregados numa situação semelhante à desse homem. Mas a polícia tinha nesse primeiro momento como foco, André, conseguir retirar o homem dessas condições. Ele estava no hospital. O delegado disse que o medo, André, é que ele retornasse para aquela condição, e retornando e sem a possibilidade de voltar a trabalhar, o que disse o delegado? Que ele seria como um produto descartável, como esse celular aqui, ó, André, quebrou a tela, não funciona mais, toca fora. E esse era o medo que a polícia tinha, de que o empregador fizesse com esse homem. Não serve mais para trabalhar, vou deixar a míngua, vou deixar morrer, enfim.
vou largar, vou abandonar ele. Então, por isso, o foco nesse primeiro momento foi resgatar, tirar o homem dessas condições e agora vai ser realizada a investigação. Mas eu queria chamar a atenção, André, e até tô ouvindo aqui, ó, eu tô ouvindo as galinhas, ele dormia em meio às galinhas, André. Põe o áudio aí, põe o áudio. Esse era o ambiente. Ali. É um pintinho, né? Quer dizer, tudo sem condição alguma, gente. E para quem acha que isso não é comum acontecer, para quem acha que isto não é comum acontecer no Rio Grande do Sul, preste atenção nesses números que eu vou falar agora. Estou falando do ano passado, números do Ministério Público. O Rio Grande do Sul bateu recorde de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. O Rio Grande do Sul teve um número recorde de pessoas resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão em 2021. Esses números são do ano passado. Foram 76 trabalhadores afastados de condições degradantes de trabalho, incluindo menores de idade e migrantes. Esse número foi divulgado agora em fevereiro e este ano já temos 3 casos de trabalhadores resgatados nesta situação. Portanto, não é um número pequeno, não. Ano passado, 76, os que foram descobertos, fora os que não foram descobertos. Então, percebam a importância de outras pessoas, porque região de mato, de fazenda, são regiões muito grandes. São hectares, pessoas que têm aí muitos hectares de terra, muitas vezes sem contato e nesses locais que colocam pessoas nessas condições. Que bom que esse homem foi resgatado. É um homem de 64 anos, gente. É um idoso, porque a lei diz que a partir de 60 é idoso, mas é um jovem. E olhem a condição dele, olhem a condição que ele estava. Que bom que vai ser recuperado agora, vai se recuperar, vai ser levado para um asilo. E agora a polícia segue com essa investigação para responsabilizar ou o proprietário ou os demais proprietários, né? Ou as demais pessoas que viviam nesse local e sabiam da condição precária desse homem. E os familiares também devem ser procurados e investigados pela polícia. Meio-dia, 17 minutos, agora meio-dia, 17, 22 graus é a temperatura. Coloca a sirene, mais um caso de polícia. Mais um caso de polícia aqui no Rio Grande do Sul, um caso de mistério. Isto em Igrejinha, que fica no Vale do Paranhana. O que aconteceu lá? Um jovem foi encontrado morto em uma estrada. Por volta de 5 horas da madrugada, as pessoas começaram a se deparar, o que ali na região não era muito comum. Se depararam com esse jovem e aí a polícia, então, divulga agora as imagens da principal suspeita. O Guilherme Roquete tem os detalhes e vai explicar pra gente do que aconteceu, inclusive com o carro que queimaram o carro dele, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Essa mulher que aparece aí na imagem entrando nesse Astra Prata, que seria então, que é o carro desse jovem que acabou surgindo morto, ela seria uma namorada ou uma companheira. Em princípio, a investigação da polícia ainda vai apurar para definir exatamente qual era o nível de relacionamento dos dois. Mas a imagem mostra então o momento em que essa mulher entrou neste Astra Prata, que seria então o carro do jovem que apareceu morto. Isso aconteceu momentos antes dele, então, perder a vida. O crime aconteceu no início desse mês e, embora essa cena tenha acontecido lá em Igrejinha, o carro foi localizado cerca de 9 quilômetros distante do local, lá em Parobé. Na terça-feira, então, a jovem de 22 anos, ela foi presa de forma preventiva como a principal suspeita desse crime, a principal suspeita de ter matado o jovem dono desse carro. Segundo a investigação da polícia, ela entrou no Astra cerca de 1 hora antes do crime. A polícia trabalha com uma hipótese. A principal seria crime passional. Mas essa não é a única possibilidade que a polícia trabalha, até porque, de acordo com a investigação, essa mulher também tem aí uma ligação com o tráfico de drogas. Vamos ouvir o que disse o delegado responsável por esse caso, André. Ela foi ouvida, mas claro, não declarou motivação, nada nesse sentido. Mas também não mostrou nenhum álibi que pudesse excluí-la da participação desse homicídio, né? Claro que a gente trabalha com essa linha, né, de um possível relacionamento entre os dois,
mas ela também já tem antecedentes por tráfico de drogas. Ela já, inclusive, foi presa em outro estado, no estado de Santa Catarina. Ou seja, tudo leva a crer que ela teve uma participação fundamental para a execução desse crime. Meio-dia, 20 minutos, está aí mais um caso misterioso aqui no Rio Grande do Sul, de um jovem, 27 anos, né? 27 anos, que foi encontrado morto na região da Serra Grande, ali em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Uma região de subida da serra, uma região muito bonita, uma região muito próspera. E agora o delegado traz essa informação e o Glauco vai poder... tem outros detalhes, porque o Glauco também conversou, né? O Glauco com o delegado. Mas me chamou a atenção, apesar da região ser considerada, né, uma região mais tranquila, aquela afirmação que fazemos todos os dias, aonde que é tranquilo nos dias de hoje? Me fez recordar do que aconteceu recentemente, e o Lucas vai lembrar disso, ali pertinho da Igrejinha, ali na RS 115, né, perto do local onde esse rapaz foi encontrado morto. Se você voltar em direção a Taquara, é o local onde recentemente um homem foi morto, um jovem foi morto, em frente a uma revenda de carros, como um recado, né, tanto para a revenda quanto para outras pessoas, e aí isso ainda está em investigação, mas foi assim, levaram, lembra? O carro parou durante a noite, junto à rodovia, numa revenda de carros, fez o rapaz descer, fez ele bater palmas e depois uma série de tiros, inclusive tiros que acertaram carros. Hoje esse local já foi abandonado, já está para alugar, né? Porque os proprietários saíram, os que tinham a revenda de carros saíram, mas também um recado ligado ao tráfico de drogas. Isso aconteceu ali, já era Taquara, e nessa estrada que muito próximo de onde aconteceu esse crime em frente à revenda de carros, quilômetros dali, esse jovem que foi encontrado morto e segue o mistério. O Glauco também tem informações a respeito dessa investigação da polícia, não é, Glauco? Chama atenção a violência com que tudo aconteceu. Foram tiros de pistola 9mm. Muitos tiros, né? O carro foi encontrado carbonizado, queimado totalmente. E o delegado acha que, até por essas circunstâncias, o crime não foi praticado apenas por uma pessoa. Tem mais gente envolvida e, por isso, o trabalho policial agora está se intensificando ainda mais à procura de novas imagens e, principalmente, testemunhas para tentar descobrir, afinal de contas, quem está mesmo envolvido, se é que esta mulher está envolvida e quem mais está envolvido nesse crime. E esse rapaz não é de Igrejinha, né? Ele não é de Igrejinha, ele é parece que é de Canela, né? Ele é de Canela, exatamente. Ele é de Canela. Isso. E aí a polícia quer descobrir exatamente isso tudo, né? De toda a dinâmica, qual a motivação e até porque não teria sido feito por uma pessoa só, não é? Guilherme. Sim, é o que a polícia acredita, André, que é o que a polícia acredita justamente que deve ter acontecido. Não só essa mulher deve ter cometido esse crime. E, inclusive, André, pelo fato de que o carro se deslocou, andou com esse jovem até ele ser desovado, depois foi para o local, então, onde foi queimado. E também qual seria a relação dessa mulher com esse jovem. Eles eram namorados? Eles tinham algum tipo de relacionamento? Eles estavam em um encontro casual? Isso tudo ainda precisa ser esclarecido pela polícia. Agora, a imagem, André, é bem clara. Ela é a última pessoa, possivelmente, então, que viu esse rapaz com vida, porque ela entrou no carro junto com ele e depois esse jovem, então, apareceu morto lá na região da Serra Grande. E como a gente conhece, é uma região com várias rotas, várias estradas e que tem muita rota de fuga por lá. Verdade. Obrigado, Guilherme Roquete. A gente segue acompanhando. Meio-dia, 24 minutos. Agora eu quero ter uma conversa com você que nos acompanha. Imagine este caso, essa situação, porque já são mais de 3 meses, que uma família se divide entre o luto e o medo. Isto em Passo Fundo, do norte do estado. E por que este pânico todo? Porque Leandro Santos de Lima, que matou a ex-companheira e a mãe dela, ele segue foragido. E é óbvio que a família está simplesmente apavorada. A nossa equipe conversou com o irmão e o filho das vítimas. E tem outros detalhes. Quem traz pra gente é o Lucas Abate, né, Lucas? Isso, André, é um caso que o pessoal de casa vai lembrar, a gente acompanhou bastante na época também, um duplo feminicídio que aconteceu na região de Passo Fundo no dia 17 de janeiro. Mais um caso de violência doméstica, como tantos que a gente já contou aqui, de um homem que não supera o fim do relacionamento e decide achar que tem direito sobre a vida das pessoas
E nesse caso, ele matou a Tairine de Oliveira, de 31 anos, e também a mãe dela, a ex-sogra dele, a Isabel Cristina Muniz de Oliveira, de 63 anos. E ainda, André, feriu uma terceira pessoa. E logo depois desse crime, ele desapareceu, fugiu e não foi mais localizado. Só que o que é que vinha acontecendo antes desse crime, André? Muitas ameaças, principalmente à família. E agora, enquanto enfrenta ainda a dor da perda, o luto, toda essa revolta também pela injustiça, a família vive com medo, André. Medo porque o homem permanece à solta, como nos conta um familiar da vítima. Quando saio para trabalhar, saio com medo, volto com medo, que eu não sei, né, que ele prometeu matar minha família inteira, eu, meu irmão, e nós seguimos com medo, né? Tem medo que ele apareça lá de novo, que ele conhece tudo a casa lá já também. Ele já viveu uns tempos lá, ele conhece como é que era a rotina da casa, como é que é a minha rotina, já sabe de tudo. Meio-dia, 26 minutos, está aí o desespero de uma família. E é um desespero que segue, não termina. Não bastasse o que já aconteceu, é um desespero que ele continua porque as pessoas não conseguem viver. Elas têm medo de sair de casa, elas têm medo de entrar em casa, elas têm medo de dormir. Quer dizer, é uma situação de medo o tempo inteiro. Imagina o inferno a vida dessas pessoas. E agora, o que fazer numa situação dessas? O que fazer? Esse está foragido. O caso que nós mostramos ontem, ele foi preso. Ele foi preso, mas uma semana depois de ter saído da cadeia, ele foi até a ex-mulher e tentou matar a ex-mulher e o atual marido dela. Ele morreu. E o desespero continua. Aquele caso que nós mostramos de Esteio, de uma mulher, uma jovem, que foi ferida dentro de um micro-ônibus, de uma lotação em Esteio. O medo dela, num relato para a Gabi Lerina, também era esse. O meu medo, a partir de agora, é o que vai acontecer quando ele sair da prisão. E a pergunta que a gente faz, como resolver isso? Eu não sei. Mas eu imagino o desespero e acho sim que algo precisa ser feito para que essas pessoas possam voltar a viver. Em meio à tragédia de terem perdido mãe, terem perdido familiares. Imaginem viver no pânico o tempo inteiro, Lucas. André, e a Tairine viveu com muito medo, viveu num relacionamento de alguns anos abusivo, com violência, apanhava dentro de casa, mas ela muito tempo relutou em terminar o relacionamento, por medo e 2, também pelos filhos. O casal tinha 3 filhos, então ela tinha esses 2 empecilhos para terminar o relacionamento. Só que, segundo a família, chegou num ponto em que ela não suportou mais, ela decidiu sair de casa. E o que aconteceu a partir de então é que a familiar nos conta. Minha irmã não viu que não dava mais, né, que não queria mais, e fazia cerca de 1 ano que estava separada dele. Daí, no caso, falaram que era caso de pensão, mas eu acho que não é por causa da pensão que ele fez isso aí. Foi porque minha irmã não queria mais ele. E no dia que aconteceu, que ele fez esse negócio com a minha mãe e com a minha irmã, ele ligou pra minha irmã e falou que ia matar ela e depois ia se matar também, no caso. Meio-dia, 29 minutos. Olhem o relato deste rapaz que perdeu a irmã, né, e a mãe, num caso que é um roteiro que se repete em 99% dos feminicídios, Glauco e Lucas. O relato desse rapaz, a gente, por uma questão, obviamente, de segurança, a gente faz uma chamada distorção da voz, mas eu vou ler o que este rapaz diz para que as pessoas entendam o drama que vive, por exemplo, este rapaz, que é o mesmo drama de muitas famílias. É que a minha irmã, no caso, a vítima, ela viu que não dava mais, daí que não queria mais, né? Daí que não queria mais, queria o fim, viu que não tinha condições. E fazia cerca de 1 ano que ela estava separada dele. 1 ano! Tá? Ou seja, não foi de um dia para o outro, de uma semana para outra. Aí falam que é caso de pensão, tá? Mas eu acho que não é caso de pensão que ele fez isso aí. Tá? Foi porque minha irmã não queria mais ele no dia que ele fez esse negócio com a minha mãe, com a minha irmã, ou seja, no dia que ele matou, tá?
No dia que ele fez isso com a minha mãe e com a minha irmã, ele ligou para minha irmã. Ele ligou, o assassino ligou para a irmã dele e falou que ia matar ela. Falou que ia matar e depois ia se matar também. Tá? Falou que ia se matar também. Ele está foragido. Então imaginem o drama. E ele segue com um relato. Que é um relato de desespero, né? Desespero, porque esse rapaz aí está solto. E agora? Quem é que vai proteger essa família? Ah, mas seria bom essa família se mudar, ir para um outro local, mas essa família tem condição disso? E quem tem o direito? Quem tem o direito, né, de tirar o direito do outro? De fazer sumir do mapa porque ele está ameaçando? Não! É isso que a gente traz aqui e questiona. Nós temos no feminicídio, que é um dos crimes que continuam, infelizmente, em ascensão, aqui no Rio Grande do Sul, falando especificamente, mas vem uma série de outros juntos, uma série de dramas juntos. Não é tem a perda, né, de uma mulher, tem a perda, tem a dor da família, tem o medo das mulheres que não morrem, mas são agredidas, de que eles voltem e continuem ameaçando, como ele teria dito, segundo o relato do então cunhado, que ele teria ligado e dito para a irmã, né, para a esposa, a ex-esposa, que ia matar. Então tem mais essa situação, uma ameaça que continua, ameaçando familiares. É terror o tempo inteiro, gente. Lucas. E mais uma situação, André, que se tem no meio de tudo isso, são os 3 filhos do casal, que estão atualmente em um abrigo, e que a avó paterna, a mãe do acusado, tenta na justiça ainda a guarda dessas crianças. Até por conta disso, a família está sendo orientada por uma advogada, e a gente conversou também com essa advogada. Vamos ouvir o que ela nos relata sobre o estado da família. Isso não vai trazer essas vidas, né, de volta, porém vai trazer uma sensação de justiça, porque o responsável vai, enfim, né, pagar pelo que fez, e também a família vai ficar segura. Pois é, e o Lucas traz muito bem aí a questão dos filhos. Os filhos, talvez as principais vítimas disso tudo. Não, é dramático, dramático. A gente segue acompanhando esses casos aí e a gente precisa de uma solução, porque olha o drama que vivem todas essas famílias. Na tela, os telefones de contato, né, de atendimento à mulher, o 180, tem a delegacia online, tem o WhatsApp da própria Polícia Civil, denúncia pelo 190, faz uma foto com o seu telefone, tem esses números em mãos, né, para a gente conseguir formar uma rede e proteger tantas mulheres que são vítimas ainda da violência. 12h33, agora a gente tem acompanhado aqui a rivalidade entre as organizações criminosas, que tem deixado, inclusive, né, muitas mortes. Um dos envolvidos foi identificado aqui em Porto Alegre. A gente acompanha agora no Giro de Notícias. Foi preso nesta quarta-feira na zona leste da capital o autor de vários homicídios. Os crimes decorrentes da guerra entre facções criminosas foram cometidos em março. Na ação, a polícia prendeu um homem com uma pistola 9mm, um carregador, munições, meio quilo de maconha, além de um celular. A primeira delegacia de polícia de Pelotas recuperou diversos smartphones que tinham sido roubados na loja CIA. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os celulares foram recuperados no centro da cidade. A polícia identificou os autores do crime em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. O grupo viajava para várias regiões e vendia os aparelhos no mercado paralelo. Mais de 900 óculos de sol foram apreendidos na região metropolitana na tarde desta quarta-feira. A fiscalização ocorreu em 5 estabelecimentos nas cidades de Esteio e Canoas. Os óculos eram falsificados e vendidos sem receituário médico. 12h34, 12h34, daqui a pouco, atenção, eu quero a sua atenção, fica aqui comigo. Em seguida a gente vai falar sobre a dengue.
Um alerta muito importante sobre a dengue no Rio Grande do Sul. Deixa a imagem aqui comigo, Leandro, porque eu quero conversar no olho de quem está aí nos acompanhando. Nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul agora de uma força em conjunto, porque nós precisamos combater a dengue que vem se espalhando de maneira muito rápida aqui no Rio Grande do Sul. Problema gravíssimo já no norte do estado, chegando problemas aqui na região metropolitana, no Vale dos Sinos, muitos casos. Então todos nós precisamos nos conscientizar, cuidar de água acumulada dentro de casa, nos pátios, né, no jardim. Alerta máximo. E é muito sério isso, muitos casos de dengue. Então, por isso, daqui a pouco a gente vai conversar, vai detalhar, trazer algumas informações. E esse alerta, que depende de mim, depende de você, depende da sua família, depende desta, né, união de todos nós, porque é uma doença, né? Por incrível que pareça, estamos saindo da pandemia de coronavírus e agora esta doença que vem incomodando a todos. E por isso o alerta aqui no Rio Grande do Sul, em seguida a gente traz mais detalhes. Meio-dia, 36 minutos, agora a gente volta a falar de esporte. Entra em campo Matheus Schenck e também Glauco Pazza, falando sobre as ameaças que o volante Edenilson do Internacional sofreu ontem à noite, com grande repercussão. Inclusive, o Internacional fez uma publicação de apoio e esse é o nosso assunto de agora, não é mesmo, Matheus Schenck? É verdade. Infelizmente, né, André, a gente tem que falar desse caso que é mais policial do que futebolístico. A gente está vendo aí novamente o vídeo, né? Essa publicação do Edenilson aconteceu ontem à noite. E esse vídeo foi enviado para o filho do Edenilson. O que aconteceu? Esse rapaz de 16 anos gravou esse vídeo dizendo ele depois, né, na rede social dele, que era uma brincadeira entre amigos dele no aplicativo de mensagens. Só que alguém desse grupo de amigos enviou esse vídeo para o filho do Edenilson, né? Uma bela brincadeira, né? E o Edenilson já afirmou que pretende levar esse caso adiante na polícia, fazer o boletim de ocorrência, né, o registro desta situação, desta ameaça. O Internacional foi à rede social e repudiou esses atos, essas ameaças covardes ali, né, chamadas pelo Inter. Também reforçou o comprometimento na busca por uma sociedade e um esporte mais pacíficos, né? Tem uma outra tela depois, só dá play aí, pessoal. Porque o Inter também afirmou que vai oferecer o suporte ao jogador e também a família dele, né? Imagina como é que ficou o filho do Edenilson, né? Recebendo um vídeo desse, uma ameaça que para ele não é brincadeira, né? Não é brincadeira isso daí, né, André? Né, Glauco? É óbvio que não. E não adianta também se tornar público e agora é brincadeira e acha que está tudo resolvido. Até porque é aquela velha história, né, Glauco? O que nós dissemos quando acontecem agressões a jogadores. Ou você, no início, vai lá no início e de maneira exemplar toma uma atitude, ou vai começar a virar rotina? Não pode. Já tivemos casos recentes aqui em São Paulo, como citamos há pouco. E lá está sendo ainda investigado, né? Naquela situação, um torcedor do Corinthians enviou para a esposa, aliás, foi para o personal da esposa do Cássio, o goleiro do Corinthians, ameaças à família do Cássio, o goleiro corintiano. Então, são situações... A internet não é terra de ninguém, né, Glauco? Não é não. E recentemente a relação com as torcidas aqui esteve muito estremecida. O Ministério Público pediu a punição de 8 torcidas, 4 do Inter e 4 do Grêmio. E essa punição para mim foi muito branda. Eles não podem ir a jogos identificados, mas eles podem frequentar os estádios. Quer dizer, para mim é muito brando. Agora, essa questão da internet aí, não dá para aceitar. Isso aí é polícia. Não é esporte, não é entretenimento. É uma vergonha. O Grêmio, inclusive, falou que vai recorrer, vai atrás de reverter essa decisão para que as suas torcidas organizadas possam ir identificadas nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos só acompanhar novamente para você que não pegou o sobe-som, a fala desse rapaz que mandou pro filho do Edenilson. Vamos conferir de novo. Edenilson, é melhor tu te cuidar, pai. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu? Ô, meu, tu joga bola, Edenilson. Nós vamos te pegar, hein, pai. Edenilson, é melhor tu te pois cuidar, é, pai. né? Nós vamos te pegar, tu joga bola. Não é exatamente assim que o Edenilson vai começar a se sentir mais motivado para
render mais esse ano. O Edenilson, que tem um gol marcado nesta temporada, um jogador que recentemente chegou à seleção brasileira graças às atuações no Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Nesta temporada ele não vem bem, não vem rendendo aquilo que a gente esperava, não foi bem com o Medina, mas não é desse jeito que você vai motivar o cara a jogar mais. Ao contrário, eu no lugar do Edenilson estaria nesse momento buscando ir embora, Glauco. Só que o Inter agora fazendo esse negócio não é favorável, até porque a grande oportunidade do Edenilson ir embora já passou, né? Exato. Aliás, ele está vindo na carona do time, que não está mostrando lá um grande futebol. Tomara que dê tudo certo para o Edenilson, críticas à parte, isso que a gente viu aí, eu volto a repetir, é crime, não é futebol. Pois é. Ontem nós tivemos a apresentação do Mano Menezes, a gente até acompanhou um trechinho aqui ao vivo no SBT Rio Grande, né? O novo técnico do Internacional, contrato até o final desta temporada. Mas para você que não pegou toda aquela entrevista, a gente resume para você em 1 minuto e meio das principais falas do Mano nesta apresentação ao Internacional. Confere só. Eu acredito na vida que tudo tem a sua hora e acredito muito que estou aqui porque sou treinador com característica, conhecimento, bagagem, experiência para estar aqui e ajudar o Internacional, mas também penso muito que o Internacional é o clube certo para me ajudar. Eu estou aqui porque o Internacional enfrentou dificuldades. Senão estaria Medina, o treinador que saiu. No futebol brasileiro é impossível, com algumas raras exceções, dizer como vai ser o Campeonato Brasileiro. Às vezes você tem uma expectativa e o que acontece no Campeonato Brasileiro não se confirma. O ano passado tem um exemplo local para a gente não esquecer, que é assim. O Campeonato Brasileiro, até a 10ª rodada, 10ª e um pouquinho, começa a definir as turmas, né? E é bom se aligerar, como nós queremos fazer parte da turma da frente e entendemos que temos potencial e grupo para isso. Uma equipe bem organizada taticamente faz recuperar-se muita coisa. E quando as coisas precisam ser recuperadas, simplificar é o caminho inicial. Já viu, né, Glauco? Simplificar é o caminho para o Mano Menezes nessa primeira parte de trabalho dele. É tudo o que ele precisa fazer e tudo que o torcedor quer, sinceramente, tá? Porque tá cansado de tanta invenção, né? Pois é, haja invencionice. Então vamos parar de inventar, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte e mais Grêmio. Afinal, o Grêmio enfrenta hoje o Guarani de Campinas. Jogo na Arena, 4h30, seu André. Até já, Matheus. Schenck, meio-dia, 42 minutos. Atenção, Rio Grande do Sul entrou em alerta máximo contra a dengue. O número de casos não para de aumentar. Porto Alegre é um dos principais focos. O Guilherme Roquette traz detalhes e alertas importantes, não é mesmo, Gui? Exatamente, André, porque olha só, tem 2 números que a gente precisa prestar atenção, 9 e 5. 9 porque são 9 mil casos de dengue que já estão, então, registrados agora em 2022, só aqui no Rio Grande do Sul. E 5 porque são 5 pessoas que perderam a vida em função da doença aqui no estado só nesse ano. Então, só por esses 2 números já vale o alerta máximo contra a dengue aqui no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os casos eles estão concentrados em 177 municípios. E isso é muito município, é praticamente 1/3 aí das cidades aqui do Rio Grande do Sul. A região de Frederico Westphalen tem 26 cidades e por lá a situação é a mais crítica. Para quem não sabe, Frederico Westphalen fica próximo da fronteira com a Argentina. Um abraço pessoal que está passando aqui, está acenando pra gente aqui no SBT. Pois então, lá na região de Frederico Westphalen são quase 1.000 casos, com 524 infecções a cada 100 mil habitantes. E também tem uma morte registrada por lá. A Vigilância em Saúde, ela explica como que a população deve se cuidar e por isso a gente vai ficar atento às explicações que a gente vai ouvir agora, André. As pessoas têm que ter um olhar para sua casa para ver assim, existe mosquito
Então, esses mosquitos, tem que eliminar esses mosquitos com inseticida caseiro, né? Não precisa nada de diferente. Pode colocar tela na janela para o mosquito não entrar. Tem que garantir que não tenha, então, criador ou água parada, lembrando que pode ser água limpa e que muitas vezes a gente não se dá conta. Muito bem, tá aí o Guilherme Roquette orientando, né? Mostrando aí o quanto que é importante todos nós cuidarmos ali do nosso quintal, ficarmos de olho, porque a dengue, ela está aí e já estamos em alerta, né, Gui? Exatamente, André, até porque amanhã aqui em Porto Alegre também tem uma reunião dos agentes de endemia. A Secretaria da Saúde vai manter as ações e por isso essa reunião para poder planejar por onde vão ser realizadas as ações. E tem um outro detalhe ainda, André. Na próxima semana, mais ações vão ser realizadas também, a gente sabe, na Zona Sul da capital, possivelmente deve ser um dos destinos. Por quê? Porque foi lá que nós já mostramos aqui no SBT, na região lá do bairro Vila Nova, que tinha infestação do mosquito e por isso equipe na rua da vigilância de endemia. Agora, sinais da dengue, André. Febre alta é diferente da febre da Covid, por exemplo, ela é uma febre alta, ela também provoca erupções na pele e dores no corpo e também nas articulações. Esses são os principais sintomas da dengue, só que o risco maior é a evolução para dengue hemorrágica, que daí o quadro pode ser bem pior, pode provocar um quadro de hemorragia muito intensa e aí sim pode levar à morte. Então, todo cuidado com a questão do mosquito Aedes aegypti. Eu já falei no início do programa, já encontrei ele na minha casa no bairro Cristal aqui em Porto Alegre. E olha, muita atenção com relação a esse mosquito, porque ele voa de dia, ele voa abaixo, normalmente no pé do sofá onde a gente está sentado e às vezes a gente nem percebe que ele está por ali. É diferente dos outros que voam de noite. Esse a gente precisa de atenção, André. Teve um município no norte do estado, eu acho que foi Erval Seco, pertinho de Seberi, Frederico, Erval Seco. Faz mais um mês e meio, 2 meses, que pelo menos 10% da população teve a dengue. Foi muito sério por lá, a população andando com protetor, não é protetor, o creme aquele, o repelente, né? E isso já há uns 2 meses, então não é de agora o problema. O problema, ele vem se agravando muito. Em São Leopoldo, nesta época do ano passado, eram 20 casos. 20 nesta mesma época do ano passado, agora são mais de 1.500. Então, só para a gente ter uma ideia da proporção e do perigo. Boas orientações do guia, a gente vai seguir acompanhando e orientando as pessoas para que tenham, portanto, muito cuidado. Depois aí do coronavírus, a gente precisa ficar em alerta também com relação à dengue. Agora, a hora certinha, 12h47, vamos até Gramado, imagens ao vivo de Gramado, pessoal aproveitando o feriado, muita movimentação de turistas, 20 graus é a temperatura, imagens ao vivo do Lago Negro em Gramado. Nós teremos nos próximos dias, de agora até o final do mês, para a gente resumir, né, Glauco? 3 mudanças radicais no tempo, né? São 3 ondas de mudanças. Vamos ter calor, vamos ter frio, vamos ter geada, tudo que o gaúcho está acostumado. Portanto, a gente agora vai ter o feriado com sol, depois um pouco de instabilidade. No sábado a gente volta a ter um pouco mais de sol, no domingo a chuva retorna e até o final do mês de abril, essas 3 ondas trazendo geada, frio. No domingo, agora em Porto Alegre, o amanhecer é de 10 graus, de tarde vai para 26. Esse é o nosso Rio Grande do Sul. 12h48, o nosso assunto agora é eleições. O SBT Rio Grande segue com as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A intenção é o quê? É ajudar você a conhecer quem pretende concorrer ao Palácio Piratini. E hoje, o entrevistado é o deputado Edgar Preto, do PT. Vão ser 10 minutos de entrevista e o tempo começa logo depois que o deputado se apresentar rapidamente, que a gente já agradece por sua participação. Em seguida, eu já libero o relógio. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, deputado. Muito obrigado, André. Muito obrigado à direção do SBT, aos telespectadores que nos acompanham nesse momento, nesse feriado lindo de Tiradentes. É um prazer estar com vocês, viu? Muito bem. Teremos a partir de agora, portanto,
10 minutos. E a primeira pergunta, né? Pergunta curta, básica, mas bastante importante. Por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? André, eu sou um otimista. Eu acredito no Rio Grande do Sul. Nós vivemos num estado extraordinário, temos uma estrutura excepcional, temos um povo trabalhador, um povo que levanta cedo, que acorda tarde, né? Que faz a sua parte, dorme tarde, e espera do poder público, espera do Estado, governos que façam a diferença positivamente nas suas vidas. E a minha pré-candidatura, que estamos organizando, ela é fruto de um amplo debate que fizemos internamente, porque o Partido dos Trabalhadores, há algum tempo, André e telespectadores, vem trabalhando a possibilidade de uma troca geracional, de uma renovação política, e neste momento da história, coube a mim levantar este debate por um Rio Grande mais efetivo, que cuide melhor das pessoas, que tenha os setores produtivos como um parceiro e não como um atrapalho, porque a única possibilidade com investimentos públicos em setores que são importantes para a economia, para a geração de emprego, a gente estabelecer uma nova relação com as pessoas, especialmente as que mais precisam das políticas públicas. Meu colega Glauco Paza tem uma pergunta para o senhor. Deixa eu lhe perguntar a respeito da questão da relação esquerda-direita, no cenário mais estadual mesmo, que é o nosso objetivo. A esquerda, me parece, perdeu um grande espaço, né? Na administração municipal da capital, na administração do Estado, enfim. O senhor, como um representante de um partido de esquerda, como fazer para resgatar a confiança do eleitor? Claro que eu acho que já é, na nossa opinião, uma página virada. O Partido dos Trabalhadores, na última eleição, viveu um dos piores momentos. E já digo por quê. Colocaram na cabeça das pessoas que bastava tirar o Partido dos Trabalhadores do poder que os problemas do mundo seriam resolvidos. E não foi isso que aconteceu. Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma situação difícil. A região metropolitana de Porto Alegre, onde nós temos aqui os que estão nos assistindo agora, é a segunda região do Brasil que mais gente entrou para a extrema pobreza. A gente vai para o supermercado, leva cada vez mais dinheiro e a comida está cada vez mais cara, a compra cada vez menor. Nós estamos convivendo novamente com a fome, com o desemprego, com a insegurança de uma saúde acolhedora, de uma educação decente para os nossos filhos e filhas. E tudo isso passou a piorar depois que o Partido dos Trabalhadores, depois que os governos que nós constituímos estadualmente e nacionalmente, findaram-se. E é justamente isso, as pessoas independentes de partido político estão olhando para o seu passado para projetar o seu futuro e estão com saudade novamente de viver o pleno emprego, de ver o salário mínimo sendo valorizado 76% acima da inflação, porque a nossa opinião, Glauco, era e continua sendo que se o trabalhador tiver com dinheiro no bolso, ele não guarda no colchão, ele compra mais, ele troca a geladeira, compra um fogão novo, ele passeia, ele se alimenta melhor e a possibilidade que tem o empresário de vender mais, a indústria fabricar mais. Este era o modelo das gestões que nós constituímos. Nós não sobrevivemos só do passado, mas nos debates, André, nós estamos atualizando o nosso programa para apresentar um programa de governo que vai fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. Apesar do senhor ter negado no início a resposta dizendo que era coisa do passado, me parece que essa renovação dentro do partido, o senhor trouxe isso também na resposta anterior, parece que há uma preocupação assim de uma nova cara mediante a últimos acontecimentos do partido, seria isso? Como eu disse, há algum tempo já o nosso partido trabalha com a possibilidade dessa troca geracional, porque até aqui... Troca geracional. Até aqui a gente vem honrosamente sendo liderados pelo Olívio Dutra e pelo Tarso Genro. A não ser na última eleição, nós sempre tivemos essa representação do Olívio Dutra e o Tarso Genro, que são os nossos dois ex-governadores. E é justamente, André e queridos telespectadores, estas figuras públicas, junto com o senador Paulo Paim, a unanimidade na bancada estadual e federal, que fizeram a minha apresentação ao conjunto do nosso partido como pré-candidato a governador. Então, eu, com muito orgulho e com muita responsabilidade, eu sou parte dessa nova geração que vai, obviamente, observar o nosso passado, o legado que nós produzimos nas nossas administrações, mas nós vamos projetar um futuro de um Rio Grande que vai cuidar melhor da vida das pessoas. Meu colega Guilherme Roquete tem uma pergunta para o senhor. Gui.
Boa tarde, deputado. Eu gostaria de insistir com o senhor um pouco nessa questão política também, porque a gente sabe que há lideranças do PT em nível nacional que seriam muito simpáticas a uma aliança, por exemplo, junto com Manuela Dávila, para compor uma união maior. Por que aqui no Rio Grande do Sul esse tipo de construção para reunir um bloco maior de esquerda não se concretiza? Guilherme, nós estamos ainda trabalhando nessa possibilidade, né? O PCdoB da Manuela Dávila, minha querida amiga, e o PV já estão federados nacionalmente com o nosso partido. Portanto, aqui no Estado nós estamos juntos. Nós vamos representar essa pré-federação, já que não encerrou ainda este tempo. E trabalhamos ainda com muita intensidade, com muito diálogo e respeitosamente esperando o tempo de cada partido, né? Olhando as suas pré-candidaturas também com legitimidade. Nós queremos ter um palanque potente aqui no Rio Grande para o nosso presidente Lula. Nós queremos virar esta página. E quanto mais amplo será esta aliança que nós queremos constituir aqui no Rio Grande do Sul, nos dá mais possibilidade no primeiro turno. Eu, incumbido pelo Partido dos Trabalhadores, estou com um diálogo muito franco e transparente com o PDT, com o próprio PSOL, que tem pré-candidatura, meu amigo Pedro Ruas, com o próprio PSB, que tem a pré-candidatura do Beto Albuquerque, com o PCdoB da minha amiga Manuela, o PV, que já estamos juntos. Nós queremos constituir essa aliança, essa frente maior aqui no Rio Grande do Sul. Claro que cada partido tem o seu tempo, tem o seu calendário e nós vamos respeitar. O certo é que, se depender do PT, nós teremos um importante palanque aqui no primeiro turno. Se não for no primeiro, Guilherme, nós estaremos juntos no segundo turno, porque eu acredito, com muita firmeza, nós estaremos no segundo turno, a partir do segundo turno, uma nova eleição, e nós vamos apresentar um programa que vai fazer diferença, como eu disse, na vida das pessoas. Glauco. Deputado, nós temos a questão da privatização, que é muito premente, né? O governo atual efetuou, inclusive para conseguir equilibrar as contas. Senhor, como é que encara essa situação e até o incentivo para empresas virem de fora para o Rio Grande do Sul? Glauco, nós não temos nenhum preconceito quanto à privatização, quanto à parceria público e privado. O que nós sempre lutamos é para que, em uma privatização, leve em conta duas questões, que fique um negócio bom para os dois lados. Não pode ser um negócio bom só para as concessionárias. E temos aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, aqui na região metropolitana, na nossa capital, um belo exemplo de uma privatização, na minha opinião, mal feita, que foi a venda ou a entrega da nossa CE distribuidora. Foi levado em conta mais uma questão ideológica do que uma questão técnica. Entregaram a nossa CE distribuidora por R$100 mil, um valor, diziam, simbólico, sem levar em conta toda uma questão de calendário que deveria ser observado. Por exemplo, a Equatorial comprou a nossa CE distribuidora, de pronto demitiu mais de 1.000 servidores, contratou outros de uma forma precarizada, sem fazer o treinamento necessário. E agora, nesse último vento, não foi vendaval, a nossa capital ficou quase uma semana no escuro, André. Eu vi pequenos empresários, pequenos comerciantes emocionados, dizendo, olha, eu perdi todo o meu estoque, uma semana sem luz. Quem é que responde por isso? Deveria ter feito um cálculo melhor, deveria ter dado um prazo necessário para fazer essa troca. Nós vamos exigir, André, vamos exigir que o que consta nesses contratos sejam observados. E por isso a nossa contrariedade, neste momento, nessa crise internacional, nessa crise nacional que nós estamos, por exemplo, fazer uma privatização da nossa Corsã, colocando o município do Rio Grande do Sul numa instabilidade jurídica extraordinária. Não pode ser assim, não pode ser um afogadilho, por isso que eu defendo o diálogo, conversa, e certamente essas são as minhas características, por isso que o PT me escolheu por unanimidade, porque eu sei negociar, sei conversar e construir consenso. Sobre conversa, diálogo, construir consenso, o senhor mesmo disse isso. O seu pai, Adão Preto, foi um político que saiu do campo, entrevistei várias vezes seu pai, falecido, deputado Adão Preto. Ali o pequeno agricultor, que esteve ligado ao MST, que faz oposição ao agronegócio. Aí eu pergunto, como fazer, como será essa relação do pequeno com o grande produtor, como será esse diálogo? Isso para a gente encerrar em 40 segundos, por favor. André, eu tenho muito orgulho da minha origem, eu tenho uma relação muito estreita com os movimentos sociais do campo e da cidade, me orgulho muito do Adão Preto, meu pai, que você conheceu. Primeiro pequeno agricultor que se elegeu deputado estadual constituinte, foi mais 5 vezes deputado federal e foi um dos fundadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A luta dos pequenos agricultores para permanecer no campo
produzindo alimento que vai para a nossa mesa, que mais de 70% vem da agricultura familiar. Mas, como eu te disse, a minha característica, certamente foi um dos motivos mais fortes para a escolha do meu nome, é saber dialogar, saber conviver com as diferenças, respeitar quem pensa o contrário do que a gente pensa, aprender com as diferenças que se tem. E este foi um belo exemplo, André, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa. Construímos em muitos momentos consenso que todos os partidos dialogaram na mesma direção. Muito bem, pré-candidato Edgar Preto, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde ao senhor. Até logo. Até logo. Muito bem, vamos a imagens ao vivo da capital gaúcha. Tem sol em Porto Alegre, que sol. Depois de um amanhecer com muita neblina, um sol forte nesse momento em todo o Rio Grande do Sul. Assim vai até amanhã, né, Glauco? É tanta mudança no tempo nos próximos dias até o final do mês que a gente tem que se preparar e andar com manga curta, com casaco, com guarda-chuva, com botas e tudo mais. Esse é o nosso Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 22 graus. Belíssima imagem de Tramandaí, com um navio ao fundo. Esse é um navio que faz o recolhimento, né, de petróleo, É um navio que vai até uma bomba lá e faz a sucção de petróleo que vem encanado e ali vai depois para os demais... para a refinaria, né? Trazendo petróleo, portanto, ali no mar de Tramandaí. Imagem ao vivo. Qual é a temperatura em Tramandaí? 23 graus, temperatura ambiente. Essa é a temperatura predominante neste momento em todo o estado. Na região dos vales pode chegar a 30 graus e esta oscilação térmica vai ser muito comum nos próximos dias. Bom, agora eu quero falar com você, anunciante que tem uma empresa e quer ver ela crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT, sabia? É o SBT Ads. É uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas aqui do SBT. Você que está me assistindo agora poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui, então não fique de fora. Quero ver o seu anúncio. Acesse agora SBT Ads, está aqui na tela, sbtads.com.br e anuncie com a gente. E a gente se vê por aqui. Agora, 12h e... Nada, 1h01 já, 1h01. Entra em campo o Matheus Schenck, sem perder tempo, para falar de Grêmio com ele, Glauco Passa. Pois é, não sou só eu que fico perdido no tempo às vezes, o André também, né? Às vezes dou bom dia quando já é meio-dia. Já é de tarde. Mas, enfim, o Glauco Paz, hoje tem Grêmio contra Guarani, jogo complicado, não vai achando que é molezinha não, seu Glauco. É jogo difícil. O provável time do Grêmio está na tela para você, sem o Ferreira, deve jogar o Elias. E o Ferreira é um caso, Glauco, que acho que a gente poderia comentar mais. Ele não está rendendo o que a gente esperava, fez só 8 jogos na temporada e é um cara que até agora não disse que veio em 2022, Glauco. E a maior crítica, eu acho que surgiu depois do gol perdido por ele no último jogo. Por quê? Até porque o Grêmio perdeu para a Chapecoense. Mas eu volto a repetir aqui, se tem alguém que pode fazer a diferença nesse setor, é o Ferreira. Ah, ele não está jogando bem. Quem é que está jogando bem? Me responde, rápido. Quem é que está jogando bem? Boa pergunta. É difícil, porque o time está totalmente instável. Quem pode dar mais? Ah, o Ferreira pode dar. Então, esperemos que isso aconteça. Agora, a questão da lesão é que não estava previsto, né? Porque interrompe uma sequência. Isso é muito ruim. É verdade. Como eu disse, né? Foram só 8 jogos na temporada até aqui. É muito pouco, né? Ele não consegue ter sequência, não fez gol ainda esse ano. Tomara que o Ferreira consiga deslanchar. É o melhor jogador do time do Grêmio nesse momento, na teoria, porque na prática não está conseguindo ter sequência de jogos. Mas, ô Glauco, nesta semana viralizou lá em Campinas uma entrevista do Lucão do Break. Quem é o Lucão do Break, sabe? Ah, deve ser um músico, né? Quase. Não? Ele é atacante do Guarani. Vamos ouvir o que falou o Lucão do Break. Olha aí. Ah, com certeza, é lamentável, né? Já é a segunda vez que alguém fala bobagem. Acho que essa mentalidade deles estarem falando essas coisas é o que levaram eles para a Série B. Acho que é inadmissível comemorar que vai jogar contra o adversário. Agora a gente vai jogar lá e vai mostrar para eles quem é Guarani. Ele ainda está falando daquela entrevista do Denis Abraão de sexta-feira
quando ele se confundiu, né? Disse que, o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras. Opa, não é o Palmeiras, é o Guarani, ainda bem que é o Guarani. Glauco Paz, o Grêmio deu uma arma pro inimigo, mas pegou essa fala do Denis, pegou lá no Guarani, hein? Ah, meu amigo Denis Abrão, gosto muito dele. Agora, quando ele disse ainda bem, esse ainda bem diz tudo. Claro, ainda bem que o Guarani não é o Palmeiras. Pra quem não lembra, a gente tem esse trechinho da entrevista, né? Vamos rodar de novo a entrevista do Denis Abrão, falando ainda bem que o Guarani, olha aí. Amanhã já vamos trabalhar no sentido de levantar a moral e já buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. É decisivo o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Guarani. Desculpe, é que ambos são verde e branco, né? Ainda bem que é o Guarani, né, gente? Que não é o Palmeiras. Não menosprezando o Palmeiras. Mas vamos em busca dos 3 pontos. Não menosprezando o Palmeiras. Aí eu não tinha me atentado a isso. Aí já estava com a confusão. Né? Algo errado não está certo. Armou o adversário. O Guarani de Campinas é um time bom pro nível da Série B. Rapaz, deu uma microfonia bacana aqui no meu ouvido. Olha só, tecnologia, vamos abaixar o volume. Eu acho que tem que cortar o áudio do Schenck. Por favor, Douglas, tem como... Porque tá dando microfonia. Não, deixa assim. Aí, ó, maravilha, agora tá ótimo. Rapaz, para de cornetear. Já basta o Denis corneteando, Glauco Paz. Já basta o Denis, mas olha só. Agora o que o Léo falou, eu não escutei. Léo, repete. Baixaram demais. Ele falou do Ricardinho. Sabe o que tem o Ricardinho? Ele é atacante do Grêmio. Entrou em campo no segundo tempo da partida contra a Chapecoense na sexta. E ele sofreu um pênalti. Só que o juiz não marcou. A juíza, né? A Edna Alves. E ontem a CBF admitiu, através da sua comissão de arbitragem, que era pênalti para o Grêmio. Só que o juizão do VAR não chamou, a juíza em campo não viu e o Grêmio foi prejudicado e a CBF admitiu esse erro, Glauco. Acontece para os dois lados. É muito bom que o Grêmio reclame, até para firmar a posição, tá? Agora, sabe o que vai mudar isso no resultado, né? Nada. Vários nadas. Nada. Mas assim, ó, já marca a posição do Grêmio. Sabe que Série B é tão difícil que até o jogo extra-campo é preciso, né? É verdade, o Grêmio não pode também deixar para trás, né? Tem que reclamar. Claro. Tá certo, tem que reclamar. Antes da gente encerrar o esporte de hoje, tem tempo de mostrar os gols de São Paulo e Juventude? A gente manda aqui, pode mostrar. Então tá. Que isso. Olha aí. Olha aí, 2-2 Juventude e São Paulo. Ô Glauco, o Pita fez o primeiro, o Oscar Ruiz fez um golaço. Olha aí, rapaz, que bucha. 2-0. Mas depois o Arboleda e o Reinaldo empataram o jogo 2-2. Juventude deu uma tropeçada em casa e vai ter que buscar a vaga lá no Morumbi no dia 12 de maio, Glauco Paz. Muito difícil. Tem que focar mesmo no brasileiro, tá? Simples assim? Não, é que não assim, ó, jogar, então. É muito dinheiro, Copa do Brasil, mas a gente sabe que é difícil, é mata-mata, é contra São Paulo lá fora. O Juventude tem um grande desafio, permanecer na Série A. Pessoal do Juventude, não precisa nem viajar, tá? Nem joga. Não, vai passear em São Paulo. Não. Que isso? Não vai. Economiza. Fica aqui em Caxias, fica treinando, não vai. Perde por VA mesmo. Não precisa ir. Não. Mas olha só, antes da gente encerrar, no sábado tem o jogo do Fluminense contra o Internacional. Tem a partida de estreia do Mano Menezes. Eu sei que tem 2 minutos ainda, rapaz. Eu sei. Tem 2 minutos? Não. Vamos então longe. Tá. Vamos longe. Mas olha só para encerrar o esporte, porque eu sei que tem outras atrações ainda. As novidades do Inter para essa partida, tá? O Edenilson vai estar de volta. Vou anotar aqui. Quem? Edenilson. Volta a jogar. Tá. O Tyson. Quem? Tyson tá fora, hein? Tyson não tá. Treinou com bola ontem de novo. Tá fora dessa partida. Quem mais? Pode botar a tela. Se não quiser botar a tela, não tem problema, mas seria bom. A tela? Não tem? Então tudo bem. Por causa do mosquito da dengue. Tem que botar a tela. David, Wanderson, Vitão e Liseiro também estão disponíveis. Gente, olha só, depois do beijo da Poliana e do João, hoje tem capítulo especial de Poliana Moça. E olha só quem vai começar a funcionar para agitar ainda mais a novela. Dá uma olhada. Capítulo especial. Tá preparado? A peça que faltava está no lugar. Oi? Pinóquio começa a funcionar. O que tá fazendo, bebê? Eu sei. E depois daquele beijo... Acho que seria legal as pessoas saberem que a gente tá namorando. A gente tá namorando? Olha, parabéns, é o mais novo casal da Ruth Goulart.
Hoje, capítulo especial da sua novela das 8h30. Poliana Moça. Até amanhã, um beijo em todos. Tchau, tchau.